La importancia del agua para todos los seres vivos es evidente, principalmente si hablamos de la salud humana y en sí de los ecosistemas. Adaptarse a las dinámicas del agua desde sequías, inundaciones o tormentas han sido algunos de los desafíos que hemos superado y en la cual nos permite sobrevivir. Ahora, si a esto le añadimos el cambio climático y las inmensas demandas de agua que proyectan las industrias modernas, como la agricultura, la acuicultura, la silvicultura, la minería, la generación de energía y el consumo del mismo agua, son amenazas para el agua dulce y otros ecosistemas acuáticos. No podemos ignorar ya que tienen un vínculo que impacta en la salud y el bienestar de los humanos. Pero el enfoque mayor se lo lleva a las prácticas agrícolas no sostenibles. Según la Organización Mundial de la Salud, estimula que unos 768 millones de personas, de los cuales pertenecen de manera general a países de escasos ingresos, dependen aún de suministros de agua no mejorados y se cree que tiene alto nivel de contaminación por patógenos, resultando ser de los motivos más importantes en controlar y regular el uso del agua para disminuir los contagios de las enfermedades que son transmitidas por el agua o relacionadas con él. Prácticamente los que más sufren de esto son las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. Bom, a água doce é um serviço ecossistêmico de abastecimento e é importante para vários aspectos da saúde humana. Todos os ecossistemas, incluindo os terrestres de água doce, floresta, pântanos, ecossistemas de solo e montanha, desempenham um papel importante na sustentação do ciclo de água, incluindo a regulação de ciclagem de nutrientes e erosão do solo, e também na gestão da poluição. A biodiversidade é fundamental para a saúde ecológica dos ecossistemas de montanha e bacias hidrográficas. A perda de espécies dificulta a capacidade dos ecossistemas de fornecer serviços ecossistêmicos, como a filtragem de poluentes. Vários estudos científicos mostram que os animais filtradores desempenham um papel importante na eliminação de partículas de água e na purificação da água, como por exemplo os moluscos bivalves de ambientes marinhos e de água doce, que possuem a capacidade de filtrar grandes quantidades de água. A conservação ou a restauração da biodiversidade pode ser uma maneira eficiente e econômica de melhorar a qualidade da água e a gestão das águas residuais. A diversidade de espécies de plantas e algas aumenta a absorção de poluentes da água e do solo, e alguns animais e espécies de plantas aumentam a pureza da água. Bom, os ecossistemas desempenham um papel essencial na regulação de quantidade e de qualidade de água, que também são fatores primários que afetam a produção de alimentos, que são essenciais para sustentar a saúde humana e os meios de subsistência. Por exemplo, as zonas úmidas, que apoiam diretamente a saúde e a subsistência de muitas pessoas em todo o mundo, através dos fornecimentos de alimentos importantes como o arroz e o peixe. A qualidade da água prejudicada resulta em custos econômicos e a degradação do ecossistema é uma das principais causas de declínios na qualidade da água. As estações de tratamento de água requerem investimentos e custos operacionais. O consumo de água não tratada de má qualidade acaba resultando em encargos sobre a saúde humana. Mulheres, crianças e as pessoas mais pobres acabam sendo as mais afetadas. Olá, pessoal. Eu vou estar falando então sobre as doenças transmitidas pela água ou que são relacionadas com a água. Então, nos países em desenvolvimento, as doenças relacionadas com a água, elas prejudicam, na grande maioria, né, a vida dos menos favorecidos financeiramente, né? Então, por muitas vezes, eles não são privilegiados com saneamento básico e isso traz uma mortalidade maior para esses países de baixa renda. Embora, então, a carga global de doenças anteriormente que eram devastadoras transmitidas pela água, como por exemplo a cólera, a febre, a tifoide, elas têm diminuído consideravelmente, uma vez que a medicina tem tido um avanço, outras continuam afetando uma proporção assim significativa da população global. E aí vai afetar especialmente essa região de menor renda no mundo. Um exemplo disso então é a África subsaariana. A presença desses micro-organismos patogênicos ali, causadores dessas doenças transmitidas pela água doce, pode levar então à transmissão de doenças como a diarreia, né, que é uma das principais causas de mortalidade em crianças menores de 5 anos de idade. Vale destacar também que a própria água potável e segura, ela vai ser responsável por cerca ali de 88% das doenças diarreicas.
Então, por conta disso, estima-se que cerca de 2,3 bilhões de pessoas sofram de doenças relacionadas com a água. E doenças, então, transmitidas por organismos de água doce, eles são responsáveis por matar cerca de 5 milhões de pessoas por ano. Esses ecossistemas de manejo sustentável, como os pântanos, eles podem abrigar os patógenos transmitidos pela água e também por vetores, como um exemplo é o plasmódio, trazendo então essa margem, né, grande de mortalidade em todo o mundo. Então, um dos maiores fatores que foram encontrados para aumentar a incidência de doenças transmitidas pela água inclui a própria urbanização em altas densidades populacionais de pessoas, a agricultura e indústria. Ameaças duplas aos ecossistemas de água doce e à saúde humana. Alterações nas vias navegáveis e desenvolvimento humano, como construção de barragens, canais de irrigação, sistemas de drenagem urbana e encorajamento de assentamentos próximos aos corpos de água, possuem sim alguns benefícios, como armazenamento de água durante períodos chuvosos, geração de energia e aumento na produção agrícola. Em contrapartida, entre seus malefícios, nós temos infraestrutura com alto custo para construir e manter, riscos ao meio ambiente, como inundações devido à degradação de zonas úmidas costeiras, pode diminuir a biodiversidade nativa e apresenta riscos também à saúde pública, aumentando as doenças transmitidas pela água ou relacionadas a ela, como esquistotomose e malária, incluindo doenças tropicais como tracoma, cercose e filariose linfática. Os lagos e pântanos possuem sua biodiversidade em risco por conta da demanda de águas. Em sua maior parte, são fragmentados por barragens e reservatório. As espécies desse ecossistema têm diminuído numa taxa mais rápida do que qualquer outro bioma, principalmente nos biomas tropicais. É estimado que mais de 80% do uso consultivo de água é para fins de irrigação, drenando as zonas úmidas, baixando lençóis freáticos e fontes de água salinizadas através da intrusão em fluxos de água diminuídos em rios importantes, que falham periodicamente em alcançar o mar. A eutrofização é causada pela entrada de nutrientes nos corpos de águas e caracterizada pelo crescimento excessivo de plantas e algas. É um fenômeno lento e natural que pode ser acelerado pela atividade humana, conhecida como eutrofização cultural. A eutrofização tem como causa a poluição excessiva de fonte pontual, que é uma única fonte identificável de contaminantes, e fonte não pontual, sem um ponto específico de descarga. A entrada desses nutrientes, associados à eutrofização como o fósforo e o nitrogênio, ele tem sido amplamente reconhecido como uma grande ameaça a ecossistemas aquáticos e saúde humana. Em ambientes de água doce, a eutrofização é conhecida por acelerar muito a proliferação de água, e em sistemas marinhos, resulta em aumento de cianobactérias e de flagelados. Desenfreado de antibióticos em hospitais para suínos, avicultura e até em pisciculturas pode resultar nas vias de disseminação de bactérias multiresistentes, acelerando o desenvolvimento de genes de resistência a antibióticos, tanto em bactérias quanto em outros patógenos que apresentam riscos para a saúde humana e animal, contaminando assim os recursos hídricos. A detecção dessas bactérias é realizada por um microarray de DNA, que não é muito comum nos centros de saúde. A abordagem mais eficaz e direta para reduzir a possibilidade de introdução e disseminação dos ARGES é o uso controlado de antibióticos na proteção da saúde e na produção agrícola. Atividades de mineração como de ouro, desmatamento e queimada de matéria orgânica artesanal descarregam mercúrio e metilmercúrio em ecossistemas aquáticos, contaminando assim a água, ecossistemas e espécies aquáticas, repercutindo na saúde humana. O metilmercúrio pode bioacumular nos tecidos de organismos através da cadeia alimentar, à medida que são consumidos por outras espécies, atingindo populações humanas através do consumo, principalmente de peixes e mariscos. Em populações humanas é neurotóxico e a exposição pré-natal pode afetar o desenvolvimento do cérebro, mesmo em baixas doses de exposição. Crianças expostas a metilmercúrio podem apresentar atraso e comprometimento do neurodesenvolvimento, e adultos expostos podem apresentar comprometimento na coordenação motora, campos visuais, fala e até mesmo audição. Impacto de la agricultura en ecosistemas acuáticos y en la salud humana. No podemos ignorar los impactos de la agricultura. Sabemos que su práctica demanda cantidades inmensurables de agua, lo que causa que tanto la calidad como cantidad del agua potable haya sido disminuido para el consumo humano. La agricultura representa alrededor del 70% del uso del agua y su escasez ya es un problema para más de 1.600 millones de personas según el Reporte Internacional Anual del Agua. En los países de bajos recursos, la falta de riego es una de las causas de mala producción de los cultivos y de bajo rendimiento. En el 2002, las tierras agrícolas de regadío comprendían menos de una quinta parte de toda la superficie cultivada, pero producía entre 40 y 45% de los alimentos del mundo. Las prácticas insostenibles tienen impacto significativo en la salud humana. Por ende, la contaminación del agua con fertilizantes, pesticidas, herbicidas sigue siendo un problema. El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de Inglaterra reporta que hasta el 75% de la descarga de descendimiento de los ríos
puede atribuir a la agricultura, mientras que el 60% de la contaminación por nitratos y el 25% de los fosfatos en las aguas se originan en la agricultura, sin olvidar que las prácticas agrícolas pueden contribuir para la propagación de enfermedades relacionadas con el agua y transmitida por él. Como ejemplo, se ha encontrado la bacteria Escherichia coli en escurrientas de agua en tierra de pastoreo de los ganados y que también a su vez es tratado con desechos de ganado. La eliminación de los árboles y hábitats naturales en los paisajes afecta directamente al suelo, así como la cantidad y calidad del agua que drena los sistemas agrícolas. Esta área de la agricultura necesita prácticas integradas en manejo y gestión del agua, a lo cual no afecte demasiado la biodiversidad y también sirva como respaldo a los servicios ecosistémicos. Una decisión del mejor uso del agua ayudará a reducir los impactos negativos en la salud humana y contribuirá a su mejora incluso en la seguridad alimentaria. As espécies exóticas também demonstram um certo risco para ambientes aquáticos, alterando a qualidade da água e dificultando seu tratamento em caso de desequilíbrio. Muitos animais, plantas e algas podem ser introduzidas propositalmente ou por acidente, e por diversos meios, como roedores que se esconderam em navios e viajaram o mundo, ou tilápias introduzidas para o consumo, para comunidades de baixa renda. Em muitos casos, o animal introduzido compete pelo mesmo nicho de uma espécie nativa, e acaba dizimando, e assim desequilibrando o ecossistema, como aconteceu com a perca do Nilo e o mexilhão zebra. Muitos problemas podem surgir desses animais, plantas e algas exóticas. Situações comuns são a eutrofização do ambiente, o aumento de patógenos aquáticos, boom de algas, presença de toxinas na água, perca de biodiversidade, entre muitos outros problemas. As mudanças climáticas por si só já causam muitos problemas, porém aliadas às espécies exóticas serão as prováveis maiores preocupações em relação à água. Alterações físico-químico e biológicas ocorrem quando esses fatores estão unidos. Assim, acabam exercendo pressão em muitas características do ambiente, como na temperatura e composição da água ou a presença de animais migratórios e alterações no habitat. E o que podemos fazer? A importância que a água e sua distribuição têm na vida humana torna esse problema algo de extrema importância, onde a adaptação a certas condições é inquestionavelmente necessária, assim como uma decisão conjunta sem fronteiras para qualificar e quantificar a distribuição hídrica mundial, já que o recurso é limitado, escasso e doente. É lógico pensar que o mundo precisa tomar certas decisões, porém também é sarcástico como falando, essas escolhas parecem impossíveis para a sociedade que vivemos. Pensando em melhoras de um quadro praticamente irreversível, podemos pontuar algumas medidas que tornariam a segurança hídrica possível. A proteção da vida aquática é de total prioridade, assim como formar uma aliança para interromper a poluição de rios e mares e diminuir a liberação de gases de efeito estufa que ocorre de forma exacerbada. Utilizar também de zonas úmidas para garantir a proteção de ecossistemas importantes e, no geral, aprender a gerenciá-los de forma sustentável, onde a garantia da qualidade de água está implicitamente interligada ao bem-estar desses ambientes.